Boa noite. Hoje é o dia 16 de dezembro, quarta-feira, ano 2020, dia 2 de Tevet, ano 5781, Pei Aleph. Parashat Miketz, também estamos nos dias de Hanukkah, da festa de Hanukkah. A pergunta é: mais perto da luz fica mais escuro? Em princípio, é uma contradição, porque se está mais perto da luz, deveria ser mais claro. Mas vamos ver que tem uma relação entre estar mais iluminado e estar mais escuro. Estar mais perto da luz está ligado com estar mais perto do escuro e tem a ver com a nossa época. Vai servir para a gente poder entender um pouco melhor essa grande escuridão que está cada vez maior. E embora a gente tenha um pouco de vergonha de falar e de se mostrar sensível a essa escuridão e de nos deixar abater pela escuridão, mas eu estava justamente lendo nessa Sirá do Rebbe que fala sobre essa paraxá, a época que a gente está vivendo, falando que realmente essa época que a gente está vivendo tem um aumento enorme da escuridão, chegando a um nível máximo. Então, podemos nos sentir à vontade de perceber que realmente está escuro, que está aumentando, que está, de um certo modo, piorando algumas coisas. Cada dia que passa a gente ouve mais casos, mais amigos, mais amigas, mais pessoas conhecidas com sofrimentos de vários tipos, até a gente mesmo, nossa vida pessoal, muitos e muitos desafios, mas devemos ter a consciência, como o Rebbe fala aqui, que essa escuridão está ligada com a chegada de mais luz. Isso é fundamental. Então, sim, quanto mais perto do escuro, mais luz. Quanto mais perto da luz, fica mais escuro. A gente vai ver isso ligado justamente a essa época que a gente está agora, que está ligado com o azeite. O azeite vem da azeitona espremida através do sofrimento e da dificuldade pelo qual, se pode dizer assim, a azeitona passa, sai o melhor fruto dela, que é o azeite, que é muito prezado e nobre, que é o produto da azeitona. Está ligado com o azeite das velas de Hanukkah, do acendimento das velas de Hanukkah e dessa festa que a gente está em particular. A gente vê também ligado a essa paraxá chama Miketz, começa assim, Vayehi Miketz Shnatai Yamim, foi depois do fim de 2 anos que o Paró no Egito teve um sonho. O Rashi explica Vayehi Miketz como a sua tradição do Tirgum, que fala Misof, que é no fim. Então aqui Miketz está ligado com ao fim de um tempo. Por isso que aqui fala ao fim, que é o Ketz dos 2 anos que o Yosef passou a mais na prisão depois que ele pediu para o ministro do qual ele interpretou os sonhos, para ele lembrar-se dele. Ele acabou ficando mais 2 anos, aí depois de 2 anos ele foi elevado, justamente esse é o tema, foi elevado Yosef da escuridão do poço, do calabouço, da prisão escondida e baixa do Egito, foi elevado à posição de vice-rei, dominando o mundo inteiro, sendo o segundo no comando e, de um certo modo, com mais poder ainda do que o próprio Faraó. Então a gente vai ver aqui a tradução de Miketz, como a gente falou, tem a ver com a nossa época agora. Está ligado aqui com 2 sentidos. Um, como o próprio Rashi falou, Ketz Hayamim. Ketz é o extremo, é o fim dos dias, Yamim. Está ligado com o fim dos tempos. Depois tem também a expressão Ketz Hayamin, que é um pouco diferente, muda só o nun no final, e está ligado com o começo do Yamin, que é o certo, é o direito. Então, por um lado, a gente vê, são 2 traduções opostas, diferentes. Um está ligado com o fim, outro com o começo. E a gente pode entender que esse fim dos tempos está ligado nessa paraxá, está ligado com o aumento da escuridão, que o fim está ligado com escuridão.
E é o fim da Galut, que está ligado com a escuridão. E o fim dos tempos, que é o que a gente teve até agora, até o momento, foi Galut, foi escuridão, foi esses tempos difíceis, se aprofundando e aumentando a escuridão, no finalzinho, como está agora na Galut, e com o Corona, e chegando na Geulah. Por outro lado, é o Ketz Hayamin, que é o começo do certo da época boa, que é da época ligado com Mashiach, porque está próximo à chegada de Mashiach. Então, em vez de ser Ketz fim, é Ketz começo. O extremo pode ser o extremo do fim ou o extremo do começo, que vai começar. Então, a gente, quando está muito aprofundado no fim dos tempos, está ligado à Galuta, à escuridão, a gente está chegando cada vez mais perto do começo, que vai começar do tempo certo e bom de luz, que é a chegada do Mashiach. E o começo da Geulah, da redenção completa para o mundo inteiro. Que seja já nesse minuto, se Deus quiser. Uma coisa está ligada à outra, até como se fosse uma condição, uma causa, para conseguir ter o efeito da redenção, tem que ter passado por esse aumento da escuridão, como o próprio Rebbe fala, e a gente vai ver em seguida. E então a gente vê que a revelação e o gosto do azeite, também comparando como a gente falou com o azeite, a revelação está ligado com esse começo de uma coisa boa, do azeite que surge, que nasce a partir da dificuldade, da escuridão, da galuta, da espremidura da azeitona, do sofrimento da azeitona, como se pode se dizer. Então a gente vê aqui uma outra coisa interessante, física, natureza, antes do nascer do sol é a parte mais escura da noite. Quando fica mais escuro na noite, é antes da aurora, de começar a clarear o dia e começar uma época nova e boa com Mashiach. A mesma coisa, tem uma história, não vou contar a história toda, uma anedota, de duas pessoas que vão para um Seder e um fica desesperado no meio do Seder e vai embora correndo, porque justamente antes da refeição do Seder de Pessah, quando vai ter peixe e carne e as maiores delícias e água também para saciar a sede, antes disso se come o quê? Sem saber que vai chegar no Shulchan Aruch, no Shulchan Orech, que é a mesa posta, a mesa com a refeição gostosa de Pessah, a gente come cebola crua, matzá, que é um pão ázimo, sem fermento, por 2 vezes, e raiz forte, ervas amargas também por 2 vezes. Então tem esse sofrimento, tem essa escuridão, tem esse aumento da depressão, da dificuldade, do sofrimento antes de chegar na luz. Mas tem que aguentar firme, porque logo, logo vai chegar essa parte da festa. Vamos ver como é o tema principal da festa de Hanukkah, que está ligado com o milagre das 8 velas, das 8 noites, que é o azeite, que serve para ungir. O azeite é o material, o líquido com o qual é usado para ungir o Melech e, com certeza, o Melech HaMashiach. O rei Mashiach é ungido com o azeite, como está na Torá, como está no Tanar. A gente vai ver aqui 4 elementos, ou alimentos, literalmente, que é o pão e a água, o vinho e o azeite. Tem diferença entre eles. O pão e a água são o principal da comida, pão, e da bebida, água. O pão e a água são obrigatórios para a sobrevivência da pessoa. Sem pão e água, a pessoa não consegue sobreviver. Estão ligados, todos os dois, a parte revelada, que a gente vê o pão, a gente vê a água. A gente aproveita o pão e a água de uma forma visível. Que não é tanto essa época é marcada pelo invisível, como a gente já viu outras vezes, também ligado com a escuridão, também ligado com essa época, que é o Rosh Chodesh, que é quando a lua desaparece e ela volta a aparecer. Ela sai totalmente da escuridão e começa a aparecer, e é o momento que ela está, como a gente viu já em outra aula, é o momento que ela está mais perto do sol, mais perto da essência. Está ligado com o vinho, com o azeite, que é a essência que sai, surge, brota a partir de uma espremidura, de uma dificuldade com um fruto, e aí surge o que estava dentro, escondido, oculto, que é a essência que se revela e que vem para fora, tanto o vinho quanto o azeite. Só que tem diferença entre os dois. Os dois estão ligados à parte oculta, como a gente falou, os dois estão ligados com vitalidade que traz a pessoa. Não é a sobrevivência, mas é a vitalidade que vem através tanto do vinho quanto do azeite. O vinho traz alegria e o azeite traz prazer. O vinho a gente pode beber puro e o azeite
não se bebe puro. Tem segredos que estão ligados à parte revelada, né, do pão e da água. Tanto pão e água também são associados à Torá, em vários motivos. O pão porque a Torá ela entra dentro da gente, a água porque ela vem igual da parte de cima até a parte lá embaixo, a mesma água. E a água também, e o pão e a Torá estão ligados com a sobrevivência do povo e do mundo em geral. É o que dá vida e que dá sobrevivência ao mundo, é a Torá. Tem que ter sempre pessoas estudando Torá no mundo. E as palavras da Torá, as de Torá, é que pelas quais Deus cria constantemente e renova a existência do mundo. E tem segredos também que são ligados aos segredos dos segredos, que é a parte mais oculta, que está ligado com o azeite, principalmente o vinho também, que está acima da revelação. E ele está oculto porque ele está muito além do que é somente a revelação. Aí uma coisa interessante que a gente pode ver e trazer para o nosso dia é que isso são palavras do Rebbe. Quanto maior e se associa diretamente com essa época que a gente está vivendo cada vez mais, a gente queria, reza, faz de tudo para que se dissipe a escuridão e diminua a escuridão que a gente já passou, sabendo que o pior já passou. E aí vem uma segunda onda, a gente começa, né, as pessoas em geral estão esperando, ansiando pela vacina, mas eu tenho certeza que não é a vacina que vai curar, somos nós que temos que nos curar e perceber Deus como sendo o gerador de tudo que acontece no mundo em cada segundo. Isso vai fazer e vai trazer a cura para todos nós. Não é só a vacina é um meio que Hashem traz, assim como o conhecimento, a sabedoria que ele confere aos médicos e às indústrias e toda a sociedade. Isso é um meio com o qual Deus confia no mundo para que traga os seus remédios, os seus instrumentos e ferramentas. Mas quem gera a vontade em Hashem, que a gente tenha um mundo bom e que a gente tenha união, que a gente faça só coisas boas, somos nós. E aí ele traz a vacina, ele traz a cura, ele traz até mesmo o fim do sofrimento e da escuridão sem precisar de vacina. Só através da revelação de luz a gente já consegue ter um mundo bom nesse exato instante. Então, quanto maior e mais forte a escuridão do mundo, e a gente pede para que já acabe, a gente não quer que aumente, mas quanto maior é essa escuridão, mais aumenta e fortalece a revelação para iluminar o mundo. Então, uma coisa, como a gente falou, está associado com a outra, sim. O Ketz Hayamim, o fim dos tempos, está ligado com o Ketz Hayamim, o começo do momento bom. A gente estamos passando por esse aperto para poder sair o melhor azeite da gente e do mundo inteiro. A escuridão aumenta quando, são em palavras do Rebbe, nessa Erra 1991, quando vemos os fatos sem identificar seu gerador. Muita gente nem está percebendo o que está acontecendo, né? Tem uma expressão que fala que alguns fazem e acontecem, outros percebem que está acontecendo alguma coisa, e tem um terceiro grupo que nem sabe que está acontecendo alguma coisa, nem percebe. Então perceber que existem fatos que realmente tem motivo para se proteger, para estar de quarentena, ou para usar máscara, para ter distanciamento social e para tomar cuidado. Então ver os fatos, mas isso não é suficiente. O principal é identificar o que gera os fatos. Não só que é Hashem que está gerando os fatos, como nós. Hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa bem dramática, para não dizer coisas mais fortes, no meu dia a dia, de hoje especificamente, e eu tive que buscar entender o que eu fiz, o que aconteceu ultimamente, que gerou essa crise em particular, que é uma oportunidade com certeza, a gente tem que sempre perceber isso, mas eu percebi que, de certo modo, era um teste para que eu pudesse falar com mais força ainda o que está na Sirá do Rebbe, eu tendo passado por esse aperto instantâneo, muito forte, agudo, num dia em especial, porque quando é concentrada a dor é muito mais, quando ela é bem pontual, focada, é mais difícil de aguentar, como foi hoje, mas isso
a gente percebendo da onde que está. Primeiro que a gente consegue descobrir como curar, porque a gente sabe qual é a causa, assim como se descobriu o que gerava de uma forma imediata essa epidemia ou pandemia, que era o vírus, se sabe que tem que atacar, não é uma coisa externa, estranha. Se sabe com que a gente está lidando. Então tem que saber o fato gerador, e muito mais ainda o fato gerador, que é o que gera o fato gerador. É o que gera o vírus. Então alguma doença no mundo que faz com que tenha essa manifestação através da pandemia e do vírus como um agente imediato para que se propague essa peste, essa pandemia desastrosa. Uma coisa interessante é que o azeite ilumina e ele revela a sua fonte, porque ele está diretamente ligado com a azeitona, ele não esconde de onde que ele veio. E está ligado com essa ideia que a gente falou do fato estar ligado com o seu gerador. O fato, que é o azeite, que é gerado pela azeitona, mostra a sua fonte, como é que ele apareceu. De uma forma geral, é uma coisa interessante para entender o big picture, o que está acontecendo no mundo. Esse mundo, essa época, o corona está ligado com o azeite. E o azeite está ligado com essa época especial, que é a época das luzes de Hanukkah, e vai continuar durante todos os tempos, mesmo quando acabar os 8 dias de Hanukkah. A gente percebe que está ligado com uma festa eterna, Hanukkah, que é muito atual. E o azeite está ligado com Mashiach, como a gente falou. Então está mais ligado ainda com essa época agora, que o azeite é usado para ungir o rei Mashiach. E também está ligado com Shmone, Shemen, azeite, está ligado com a mesma raiz da palavra Shmone, que é 8. 8 está ligado com a época de Mashiach, porque está ligado com as 8 cordas que terão. Hoje tem 7 cordas da harpa, e a harpa que vai ser usada na época de Mashiach tem 8, e 8 acima da natureza, que são 7, e a gente espera que se revele já esse azeite agora. Vamos ver uma coisa interessante, qual é o filme que está acontecendo agora. Não é o filme do cinema ou do Netflix. O filme é a Parashá, o que a gente tem que viver, que é o mundo, que é a Torá. Então a gente vai ver aqui a sequência de Parashiot. Teve Vayeshev semana passada, está ligado com Yaakov. O Rashi explica no começo, ele quis se assentar, o Yaakov, ele quis já ter paz e tranquilidade, vivendo numa época de Geulá, de redenção, de tudo bom, de nenhum sofrimento mais, nenhuma escuridão. Ele estava pronto para Geulá, para a redenção, mas o mundo não estava pronto ainda. Depois chegamos na Parashá que a gente está agora, Miketz, que, como a gente falou, é o fim dos tempos, é o fim da Galut, e é o começo da parte boa, direita, reta, certa, que é a Geulá, a redenção. Vaigash, a gente está vendo que tem o tema da Geulá, da redenção, em todas essas parashiot. Vaigash, que já começa agora no Shabat e Minchá, que é a próxima parashá, está ligado com a aproximação da Geulá, que é Yosef, com a Tefilá, que é Yehudá. Yehudá se chega para Yosef para desafiá-lo, porque ele quer salvar o Binyamin, que acontece no final dessa parashá. Depois tem Vayeri, essas parashot estão todas ligadas, que é o final do Sefer Bereshit. E aí tem Vayeri, que está ligado com a vida eterna do Yaakov, está ligado com a Geulá, que não tem mais morte, não tem mais fome, não tem mais sofrimento, não tem mais dívidas, não tem mais pagamentos e qualquer coisa ruim como doença. A vida eterna do Yaakov está escrito em Vayeri, né, na Gemara, que explica que Yaakov Avinu Lomet, que ele não morreu. A vida eterna está ligado com a ressurreição dos mortos, inclusive, e a vinda de Mashiach e da Geulá. Então a gente vê aí nessa sequência de Parashiot, e a gente está no meio delas, a gente está vivendo com a Geulá, com a redenção, com coisas boas com Mashiach. Yaakov, em particular, que está ligado com todas essas Parashiot que estão ligados com Yaakov, com Yosef também. O Yaakov é o terceiro dos patriarcas, é chamado Bahir Bavot, é o escolhido, é o principal, que teve todos os filhos sagrados. Está ligado com o terceiro também, que é o terceiro Beit HaMikdash, que é a terceira Geulá, terceira redenção, depois de Mitzrayim, Bavel, tem agora essa última Geulá, que vem depois da Galut Edom. O Yaakov chamou o Beit HaMikdash de Bait, de casa, que já é definitiva, enquanto que Abraão chamou de colina, de Har, e Yitzhak de Sadé, de campo. É Bait, é uma casa.
É uma nachalá beli metzarim, é uma herança que não tem limite de alimentações. Está ligado, aparece para Yaakov o faratzta, que é espalhar a Torá. Ele está ligado com a Torá também, que está ligado também com Kavaem Tzai, que é justamente o eixo, que é o pilar que está no meio, que está ligado com Tiferet, que é beleza, que é compaixão. Beria Atihon, que é a haste, o eixo que vai de uma ponta a outra, de um Ketz a outro, do fim ao começo, até que Yaakov, ele quer, justamente na Parashat Vayechi, ele vai tentar revelar quando vai chegar Mashiach, quando vai ser o fim dos tempos e o começo dos novos tempos com Mashiach para os seus filhos. Ele é o Beria Atihon, é esse bastão que liga uma ponta com a outra. Ele está ligado com a Rahamim, quando a gente falou, compaixão, que ele liga opostos, liga extremos, liga Chesed, Gvurá, bondade, severidade, a Torá com o mundo, mas ele está num nível acima, e quem traz a Geulah para o mundo é Yosef, que ele vive no mundo como o Egito, que era a parte mais baixa dos mundos, como a gente está vendo agora, né? E ele faz uma dirá para Tartonim, uma moradia para Hashem nesse mundo. É o que a gente vai fazer, aproveitando as lições do Yosef. A pergunta, e chegando quase na conclusão, ligada para Parashá, começa agora em Minchá desse Shabbat, Vaigash. O Yaakov se encontra com Paró, né? O Yaakov, o sagrado, Am Israel, nome Israel, Yaakov tem o nome Israel também, se encontra com Paró, que é o máximo da impureza no Egito. O Yaakov fala para o Paró que ele tinha 130 anos, e ele fala, acrescenta, inexplicavelmente, porque ele fala que eram poucos, 130 anos, que já são 10 acima da idade máxima, que era 120, e fala, não só eram poucos, como eram ruins. A pergunta é, por que o Yaakov fala isso? Primeiro, que 130 não são poucos, e segundo, porque não são ruins. Por que ele fala que são ruins? E por que ele fala sobre isso? Porque ele tinha uma aparência, inclusive, como ela explica já, de um senhor de idade, e por isso, inclusive, que o Paró pergunta qual a idade dele, porque ele parecia muito mais. E o Yaakov fala 130 e fala que são poucos, enquanto a evidência era que são muitos, e ele parecia com muitos anos. A explicação, que é fundamental para a gente, que o Rebbe explica, é que ele fala que são poucos e ruins porque ele vivia, como a gente viu no filme, agora há pouco, nessas parashiot, ele viveu com a Geulah, querendo a Geulah, já trazendo a Geulah, mas querendo que isso se manifestasse no mundo inteiro. Enquanto não acontecer a Geulah, para ele, os anos não estavam completos, por isso que eram poucos. Quando não está completo, quando é incompleto ainda, é pouco. Só se torna muito quando se completa. E ruins porque, enquanto não tem, por mais que a pessoa esteja ganhando bem, que esteja com saúde, que tenha todos os familiares vivos e bem, e que tenha filhos e netos e bisnetos, assim por diante, enquanto não tem a Geulah, que vale para o mundo inteiro, enquanto todo mundo não prova, o mundo inteiro, todos os povos, do que é bom, né? Sem fome, sem guerra, sem doença, sem morte, enquanto isso é ruim. A gente não pode satisfazer, não pode ter a boca cheia de risos enquanto não está completa a Geulah, que completa os anos e deixam de ser poucos e deixam de ser ruins para ser bons. Então, assim como Yaakov, ele falou que os anos dele eram poucos e ruins, a gente tem que sentir que nossos anos não são completos, eles são incompletos, são poucos e ruins, enquanto não temos Mashiach, reveladamente no mundo inteiro. Não podemos nos conformar, a gente tem que levar isso até o extremo, para que traga já o extremo do bom, que é o começo da época messiânica de uma forma revelada. A gente tem que acrescentar, como aprende-se em Hanukkah, coisas boas todos os dias. Uma vela na primeira noite, 2 velas, 3 velas, assim por diante, até na 7ª vela que a gente está agora, e vai chegar na 8ª, que está ligado com o azeite, que está ligado com Mashiach, com as 8 cordas da harpa, que está ligado com acima do natural, dos 7 dias da semana. A gente tem que aprender a crescer, acrescentar, até chegar nesse nível 8, que está ligado com o infinito,
que é o símbolo da matemática para infinito, que é o eterno, que é essa época messiânica, que não tem mais volta, só coisas boas. Ainda mais em assuntos ligados e que levem a Geulah, que tragam essa redenção para o mundo inteiro. A gente vai explicar quais são, de forma básica e simples, para poder botar na prática e aplicar, que é, especialmente, espalhar a parte íntima da Torá, que é o azeite, porque está por dentro, é que sai através da dificuldade de espremer a azeitona. De modo que esse azeite, que é a Torá, que é a parte íntima da Torá, ilumine na porta de casa do lado de fora, que não é só para a gente, não é uma coisa egoísta, para o mundo inteiro, que veja já a luz da Torá, a luz da essência de Hashem, do seu azeite, até que o mundo inteiro conheça e reconheça a Deus, e isso sim é a chegada do Mashiach de uma forma revelada, desse azeite que está dentro. Colocar no contexto dessa época que teve, em 1991, quando o Rebbe falou essa sirá, essa é a capa do jornal do Globo, ligados às notícias principais do mundo, no final de dezembro de 91, resumindo o que foi 91, que foi quando o Rebbe falou a sirá. O Rebbe falou a sirá em 7 de dezembro de 1991. Era Shabbat, era Parashat Miketz e era Shabbat Hanukkah. Estava ainda em Hanukkah, como a gente está agora. 7 de dezembro de 91, que foi Rosh Chodesh Tevet de 5752, 1991. Nesse ano aconteceu algumas maravilhas, como o Rebbe previu, porque no Nalef, na época, antes de começar no Beit, que foi em Rosh Hashanah, era o acróstico de Niflaot Areinu, que maravilhas serão mostradas. A gente hoje, agora, foi no ano que o Rebbe previu, o ano de agora que a gente está, 5781, Pei Aleph, de um Aleph para Pei Aleph, são 30 anos, e que são, hoje, o Rebbe determinou, em 91, que seria ano de Pelaot Areinu. Maravilhas, sem ter um Nun na frente, que é mais elevado ainda do que Niflaot, que as maravilhas serão mostradas. E as maravilhas que tiveram em 91 e deveriam ser muito maiores agora, a gente pede para que Deus faça de sua forma revelada, que a gente possa ver e aproveitar a sua parte boa. Já passamos da espremidura da azeitona, e agora a gente quer só a parte boa do azeite. Naquela época, a gente quer ver isso de uma forma clara hoje, foi o fim da opressão da União Soviética, que se libertaram as repúblicas, Rússia e todos os países que formavam a União Soviética antiga, e junto com isso veio uma coisa mais maravilhosa ainda, um milagre, que teve uma migração maciça, em massa, de Israel para a Rússia, que o Rebbe também já tinha previsto isso antes de acontecer. Teve a guerra do Iraque, que foi uma parte ligada à galuta, à escuridão, mas teve milagres revelados, que também foi a salvação dos judeus, do povo de Israel, em Israel, se protegendo dos escudos que foram lançados, e não aconteceu nada em Israel, e foi preservado. Então maravilhas foram mostradas, estão acima de milagres. Essa sirá foi falada, como a gente falou, 7 de dezembro de 91, para colocar no contexto, 3 meses depois disso. Então o Rebbe estava pedindo, implorando para a gente ver já e viver com Mashiach, com a Geulah, com a redenção, com as coisas boas, por mais que estava claro para o Rebbe e mostrando para o mundo que a escuridão tinha aumentado, chegado a um nível quase que insuportável, agora muito mais ainda. 3 meses depois o Rebbe estava já, de algum modo, antecipando isso, que teria ainda mais escuridão e mais ocultamento, porque ele teve 3 meses depois, menos que isso, no dia 1º de março de 92, teve um AVC e ficou sem falar. E aí depois de 27 meses, um pouquinho mais de 2 anos, em 12 de junho de 94, foi o dia Gimel Tammuz, que teve um ocultamento maior ainda do Rebbe, que uma escuridão aparente muito maior, mas como a gente sabe, isso está ligado com, que a gente falou até agora, está ligado com uma revelação de uma luz muito maior, porque quanto mais perto da luz, mais escuro fica, que é o que tem acontecido e que tem aparecido para a gente. Mas o Rebbe prometeu, e ele falou já isso há 30 anos atrás, que vão ser mostradas Niflaot, Pelaot, maravilhas acima dos limites, que seja já agora um Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach, um Chodesh Tov, que
que começou Chodesh Tevet, que seja como está escrito, explicado no Rambam, que sobre esse mês que tem um jejum em Asara B'Tevet, que começa os jejuns ligados à destruição do templo, que vai ser agora revelado a alegria, o Yom Tov, um dia de festa, que vai ter em todos os jejuns, que vão ser transformados em dias de festa, que seja agora com Mashiach, que a gente possa já ver essa luz no meio dessa escuridão, que vai virar, a própria escuridão vai virar luz. Não é que o sertão vai virar mar, mas que a escuridão vai virar luz. Que seja agora já. Mashiach now, Shabbat Shalom, só coisas boas para todos nós.